Para o vídeo de hoje, estava programado o livramento de Israel, mas fui tocado a ir para um outro assunto. Armagedon, a assolação de Daniel se repetirá. Como falamos no vídeo 10, a crise extrema, o profeta Daniel predisse que a cidade de Jerusalém seria assolada no Armagedon. Precisamos falar um pouco mais sobre esse assunto. E para compreendermos, vamos voltar um pouquinho a atenção no capítulo 24 de Mateus, no sermão profético do Senhor Jesus Cristo. O Senhor estava com seus apóstolos no Santo Templo, e eles, observando a estrutura do templo, comentou com o Senhor sobre aquela grande construção. Impressionados, certamente. E o Senhor respondeu a eles: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Saindo dali, do templo, se dirigiram ao Monte das Oliveiras. E ali, longe das multidões, fizeram ao Senhor duas perguntas. A primeira: quando serão essas coisas? Se referindo à destruição de Jerusalém e do templo. E a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, no restante do capítulo 24 de Mateus, conhecido como o sermão profético, o Senhor responde a cada uma dessas perguntas. Porém, muitos fazem uma grande confusão com as respostas do Senhor, porque essas perguntas foram respondidas ao mesmo tempo, e muitas das coisas que aconteceriam na destruição do templo e de Jerusalém se repetiriam na segunda vinda do Senhor. Como, por exemplo, o aparecimento de falsos cristos, guerras e rumores de guerras, terremotos, pestes e fome, perseguição aos discípulos de Cristo, aumento do mal sobre a terra, esfriamento do amor e a pregação do Evangelho em todas as nações. Nos 40 anos após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, sob a direção dos apóstolos, o Evangelho foi pregado a todas as nações. O apóstolo Paulo declarou que o Evangelho havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Foi assim na época de Noé. Antes do dilúvio, o Evangelho foi primeiramente pregado a toda criatura, e está sendo assim hoje, pois antes da segunda vinda do Senhor, o Evangelho terá que ser pregado a toda criatura, pois o Senhor não pode enviar destruição antes de uma advertência. Mas, de todos os acontecimentos que ocorreriam tanto na destruição do templo, quanto na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o que mais tem causado confusão é a chamada assolação de Daniel. Vamos a ela então. E depois de 62 semanas será retirado o Messias. Isso ocorreu no ano 33, com a crucificação do Senhor. E o povo do príncipe que há de vir, ou seja, os romanos com o imperador Tito, destruirá a cidade de Jerusalém, e o santuário, o templo de Jerusalém. E o seu fim será como uma inundação, e fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, Satanás e suas obras destrutivas sobre a terra. E isso até a consumação, ou seja, até a segunda vinda. Isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Roma a Jerusalém sob o comando do imperador Tito. Com a destruição do templo, cessaram-se os sacrifícios e as oblações. E com a morte dos apóstolos, a igreja entrou em apostasia, afastou-se da verdade. Isso abriu espaço para que Lúcifer assolasse as nações com guerra, violência e destruição. E isso continuará ocorrendo até o retorno do Senhor. Esta assolação de Jerusalém, predita por Daniel, também se repetirá na segunda vinda do Senhor, conforme viu o profeta Zacarias. Porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas saqueadas, e as mulheres forçadas. A diferença é que não haverá interrupção nos sacrifícios e nas oblações, pois isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo. Porém, muitos acreditam que o templo de Salomão será reconstruído, as ordenanças da lei de Moisés retomadas e interrompidas pelo chamado anticristo. Conforme vimos, uma interpretação equivocada do capítulo 9 de Daniel, versículo 26 e 27. Mas sobre isso, recomendo que você assista o vídeo 3, o falso anticristo,
e o vídeo 14, o Templo de Jerusalém, onde esse assunto é mais amplamente abordado. Próximo vídeo, agora sim, Armagedon, o livramento. A gente se vê.